Nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. Olá, irmão, graça e a paz, tudo bem? Como é que vai? Seremos aprovados dentro da provação. Será que nós entendemos isto com o nosso intelecto e com o nosso coração? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, assim fora com os verdadeiros filhos de Deus. José. José era amado pelo seu pai, mas odiado e invejado pelos seus irmãos, porque eles viam que José era diferente deles. Por isto, eles arquitetaram um plano, porque eles viviam aprontando, pecando diante da face de Deus, e José não concordava com aquilo. José repreendia eles, confrontava eles, denunciava eles o que eles estavam fazendo errado, não é diante do pai Jacó, mas diante de Deus. E eles não podiam aceitar aquilo. Então eles tramaram para matar o próprio irmão. Irmão. Matar o próprio irmão. Rúben, o primogênito, intercedeu por José no campo, lançaram José num poço, e nesse hiato estava passando uma carruagem dos ismaelitas, todos família, porque Ismael era filho de Abraão com a escrava Agar. Lembra do imbróglio entre Sara, Agar e Abraão? Pois é, tudo família. Então eles vêm, os próprios irmãos queriam matar José, mas Rúben, o primogênito, intercedeu e eles venderam o seu irmão por inveja. Porque viam nele que ele era verdadeiramente diferente deles. E eles não podiam aceitar. O que você vê hoje na igreja? A mesma coisa. A mesma coisa. Então você vê aqui que só quem pode comandar é o trapaceiro, o enganador, é o incompetente. É o homem que não tem prazer naquilo que ele próprio está fazendo. Ele faz de qualquer maneira. Então eles venderam José por inveja aos ismaelitas, que levaram José para o Egito. No Egito, Potifar compra José e depois de um tempo José se torna senhor na administração da casa de Potifar. A mulher de Potifar se interessa por ele e tenta deitar com José. José foge, a capa fica na mão dela. Ela inventa uma calúnia contra José e joga José no cárcere, na cadeia. Provação, perrengues, calúnias, difamações, assassinato de reputação contra o nosso irmão José. Então por que tu tá se espantando pelo que tu tá passando, meu irmão? Por que tu tá pensando até em abandonar o cristianismo por tudo que você tá passando, por tudo que você viveu até aqui, irmão? Provação, tu serás aprovado no meio da provação. É a provação que vai te provar, que vai te aprovar. Basta você não desistir, continuar olhando para Deus, continuar olhando para o céu, porque foi Deus quem te chamou, irmão. Não foi teu pai ou a tua mãe ou teus irmãos. Você precisa entender isso. Então José agora está no cárcere. E no cárcere também está o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. Eles tiveram um sonho e José interpreta o sonho. O padeiro de Faraó era sonho para a morte e o copeiro era sonho para a vida. José revela os sonhos aos dois. O padeiro foi para a morte, para a forca, e o copeiro voltou a servir Faraó. E José deixou uma observação: quando estiver com uma vida mais tranquila, não te esqueça de mim, porque eu estou na provação, mas eu não desisti de Deus. Irmão, não desista do teu chamado, irmão. Irmão, em nome de Jesus, não desista do teu chamado, porque Deus está com você. Ainda que parece que ele não está, né? Pois ele não faz nenhum barulho, é como se ele não existisse, é ou não é? É ou não é, irmão? José também enfrentou isso, irmão.
José também teve que enfrentar a violência dos irmãos, as calúnias dos irmãos, a inveja dos irmãos, a violência dos ismaelitas, a humilhação de ter o nome na boca das pessoas por aquilo que você não fez, por aquilo que você não é. Nem por isso José desistiu do nome do Senhor Todo-Poderoso, Majestoso Deus. Não desista! Você não está sozinho. Deus está com você e tem milhares de pessoas clamando pela tua vida. Então José foi aprovado dentro da aprovação. Foi a aprovação que elevou José e deu a ele o maior cargo do Egito, que era governador do Egito por um estrangeiro, por um israelita. Então, 2 anos depois, o copeiro lembrou-se de José, que estava ainda no cárcere, porque Faraó teve um sonho das vacas gordas e as vacas magras. E o copeiro e ninguém no reino poderia, os magos de Faraó não tinham capacidade espiritual e intelectual ou sabedoria para interpretar o sonho de Faraó. Então o copeiro ouviu falar e lembrou de José, porque José havia interpretado o sonho dele no cárcere. E aconteceu exatamente como ele falou. Então Faraó manda chamar José, ele revela o que Faraó, qual era a interpretação do sonho. E Faraó, ele não só deu a interpretação do sonho, ele também deu a resolução do sonho, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. E essa palavra fome, essa palavra quebra da economia, quebra dos mercados financeiros, te traz à memória alguma coisa agora neste tempo com o Estreito de Hormuz fechado, irmão? Hein, irmão? Porque todos estão falando que a fome irá assolar o globo terrestre até 2030. Tem muita gente falando sobre isto. Será que é teoria da conspiração, irmão? Hein, irmão? Mas eu quero te dizer uma coisa, você que confia no poderoso nome do Senhor, você que tem verdadeiramente seguido a Deus por meio da sua palavra, você que tem consagrado a sua vida por meio da palavra de Deus, você que verdadeiramente não zomba do nome de Deus, você que está pagando um preço alto, mas você não retrocede, você não volta, você continua olhando para o alto, ainda que você esteja sendo afligido todo o santo dia, dentro da igreja, fora de casa, no seu trabalho, na rua, na faculdade, no curso, no mercado, você continua olhando para Deus, Deus é contigo. E eu não quero saber de fome, quero saber de obedecer a Deus, é isso que me interessa. O que me interessa, eu não tenho um pacto com a economia, eu não tenho um pacto com os homens, eu tenho um pacto com Deus, assim como José também tinha um pacto com Deus. Então José vira governador do Egito e a fome estava assolando aquela região, e Jacó tem que mandar os seus filhos descer ao Egito para comprar comida, e lá estava José como governador do Egito. Anos depois, eles não reconheceram José. José os reconheceu e os provou. Depois de uma aprovação, José pede que eles trouxessem Benjamim, que era o irmão mais jovem dele, para prová-los. E eles levam o irmão de José ao Egito. E lá José se revela a eles. Então aquele sonho de José, que eles se curvariam diante dele, aquele sonho não era de José, era de Deus revelando a ele. E outra, tudo que José... Agora, a coisa mais importante que você precisa prestar atenção aqui, irmão, em nome de Jesus, irmão. Seja lá o que você estiver passando, glorifica e exalta o nome de Deus. Porque José era odiado pelos seus irmãos. Existia um imbróglio
Existia uma animosidade entre os irmãos de José com ele. Não era José com eles, não, eram os irmãos de José com José. Mas o pai de José o amava. Então eles intentaram matar José, o primogênito intercedeu, eles venderam para os ismaelitas, sofreu com os ismaelitas, sofreu na casa de Potifar, foi parado no cárcere, foi lançado no cárcere, fugiu da mulher de Potifar, foi lançado no cárcere, se tornou o senhor do cárcere, porque Deus era com ele, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, interpretou o sonho de Faraó, e o Faraó viu a sabedoria que havia naquele jovem e o coloca como governador do Egito. Simplificando tudo isto, irmão. Este projeto não era de José, nem de Faraó, e muito menos dos seus irmãos, ou de Potifar, ou da mulher de Potifar, ou dos ismaelitas. Este projeto, tudo que aconteceu com José era projeto de Deus. Você consegue entender? Tudo que está acontecendo na tua vida é projeto de Deus. Você precisa entender que nós somos escravos de Deus, nós somos servos de Deus. E quando o Senhor nos aceita, não somos nós que aceitamos o Senhor, mas é Ele quem nos aceita. Naquele exato momento nós confessamos o nome dele, não é isso? Nós entregamos a nossa vida a Ele, não é isso? Se nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa vida está sob nova direção, concorda comigo? Porque antes a tua vida estava sob a direção do Satanás, sobre a direção da carne, sobre a tua direção, sobre os seus projetos, sobre os seus desígnios, sobre as suas aspirações. Mas quando você entra, quando você é levado à igreja pelo Espírito Santo, porque você só foi levar, você só está na igreja, eu só sou cristão hoje, porque o Espírito Santo me venceu intelectualmente falando. Eu só sou cristão hoje porque o Espírito Santo me venceu intelectualmente falando, porque tudo na vida do homem começa aqui, ó, na mente ou no cérebro, como você preferir. Então o Espírito Santo é mais poderoso do que eu, me venceu e me levou à sua cultura. A vida agora é dele, ele faz o que ele quiser com esta vida. Você concorda ou você discorda? Quando você dá uma propriedade, um apartamento, um carro, uma casa, uma empresa, um avião, um barco a um amigo teu, ele vai fazer o que ele quiser com aquela propriedade. Concorda? Porque é dele, você deu a ele. Beleza? Se ele quiser vender, ele vai vender. Se ele quiser quebrar aquela casa e reconstruir, ele faz o que ele quiser. Assim somos nós diante de Deus. Quando nós entregamos a vida a Ele, Ele tem o total direito, o total poder e autonomia de inserir em nós o desejo dele, o projeto dele, as aspirações dele, os sonhos dele. Foi exatamente o que aconteceu com José. E é exatamente o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com você. Uma outra coisa, nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para crer. José não foi chamado para entender. José foi chamado para crer. E ele creu, irmão. Irmão, ele creu, irmão, ele sofreu, ele padeceu, ele foi afligido, ele foi caluniado, ele foi titerizado, ele foi ridicularizado. Ele creu e Deus, verdadeiramente no tempo de Deus, levantou a cabeça dele e honrou ele. Assim fará com você. Só tem que crer. Assim falar comigo, eu só tenho que crer. Amém, querido? Não desista de Deus, não desista do nome sagrado de Deus, não desista dos projetos de Deus para com você, porque estes projetos, Deus os sonhou antes que houvesse lua, ar, sol, terra, antes que houvesse tudo aquilo que teus olhos podem contemplar. Deus sonhou esses sonhos na eternidade. E agora está apresentando no tempo e no espaço por meio de ti. Fica firme no nome sagrado de Deus, porque Deus vai te abençoar, irmão, em nome de Jesus.
Na verdade, tu já é abençoado, né? Tu só vai receber o seu prêmio no tempo de Deus, na hora de Deus. Não esquece de se inscrever no canal porque Deus é com você. Botar um comentário concordando ou discordando, em nome de Jesus. Se você gostar, compartilha para tua rede social. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço, meu irmão. Até lá. Tchau.